Olá, seja bem-vinda à explicação do conteúdo de filosofia. Será explicado o conteúdo Condições históricas para o surgimento da filosofia. Eu sou o professor Rafael e vou explicar esse conteúdo para vocês. Como o próprio título sugere, a gente teve uma série de condições históricas que foram necessárias para o surgimento da filosofia. A gente sabe que a filosofia, ela surgiu na Grécia, né? Isso já foi falado em outros conteúdos, em outras explicações, e isso faz com que às vezes a gente se pergunte: por que justamente na Grécia? Por que não em outros locais? Quando a gente faz uma pesquisa rasa sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, a gente chega numa resposta também rasa, também superficial, uma resposta que diz que os gregos valorizavam muito a racionalidade, o uso da razão. Mas não foi somente isso. Como vocês podem ver nessa observação, nós tivemos algumas condições históricas que foram surgindo e foram se acumulando, se juntando na Grécia, e isso fez com que justamente a Grécia se tornasse o palco do surgimento da filosofia. Vamos ver quais foram essas condições. Agora, a gente tem as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética, a invenção da política. De uma forma introdutória, essas 6 condições, pessoal, elas são o que foi surgindo e que foi se acumulando na Grécia para que justamente se valorizasse mais o uso da razão, o uso da racionalidade. Eu vou mostrar para vocês agora, com mais detalhes, cada um desses itens, desses 6 itens que está nessa tela agora no momento. Então, eu vou mostrar para vocês em detalhes, explicar um pouco melhor sobre cada item desses. Vamos lá. Primeiramente, as viagens marítimas. Permitiu uma desmistificação do mundo, pois os locais onde se diziam habitados por seres fantásticos, na verdade, eram habitados por seres humanos. Deixe-me detalhar um pouco mais essa informação. A mitologia grega, ela é uma mitologia riquíssima de personagens, de histórias, de contos, lendas, e antes da filosofia surgir, era essa mitologia que guiava a vida das pessoas lá na Grécia Antiga. Estou falando para vocês aí de, deixe-me ver, uns mais de 2.500 anos atrás. Então, essa mitologia grega, ela praticamente guiava a vida das pessoas. Então, uma das coisas que se diziam é que você não podia viajar, você não poderia chegar muito longe. É claro que a gente está falando aí de 700, 800 anos antes de Cristo. E os gregos diziam que você não podia ir muito longe porque aquele determinado mar ou aquela determinada ilha que os contadores de história diziam que tinham em locais mais afastados eram habitados por monstros, por seres fantásticos. Então, quando os gregos foram fazendo viagens marítimas, foi-se chegando a locais distantes e foi-se percebendo que, na verdade, aqueles locais não existiam esses monstros, esses seres fantásticos que o pessoal contava nas histórias. E sim havia ali outros seres humanos, às vezes com a cor de pele diferente, às vezes, muitas vezes, com a cultura, com a língua, com a religião diferente, mas eram outros seres humanos. Então repare, as viagens marítimas permitiu com que os gregos fossem vendo que distante do seu lar não havia monstros fantásticos e sim outras pessoas. Reparem como isso vai ser importante para o desenvolvimento da filosofia, porque aí a mitologia grega
ela vai perdendo espaço. Vamos ao segundo item que tinha naquela nossa lista no início do assunto: a invenção do calendário. O tempo passa a ser percebido como algo natural e não mais como incompreensível. Antes da invenção do calendário, pessoal, o tempo, como foi dito aí nessa informação, ele era algo incompreensível. As pessoas, elas não faziam planejamentos a longo prazo nem a médio prazo. Não se entendia o tempo. Se considerava aquela coisa de Deus do Sol, deusa da Lua, e se venerava o Sol, a Lua. Então, o tempo, depois que o calendário foi inventado, ele foi percebido como algo natural. É claro que hoje em dia a gente tem uma noção bem mais aprimorada do tempo em relação ao dia. Um dia composto por 24 horas, aproximadamente a metade disso, 12, o Sol está em cima das nossas cabeças. Aproximadamente a metade disso a gente tem a noite e a madrugada, o Sol está do outro lado do planeta ao qual nós estamos. Então a gente entende hoje em dia o tempo como algo mais natural. E antes, o tempo, nessa mitologia grega, o tempo era relacionado a deuses. Por exemplo, uma divindade chamada Cronos, que os gregos cultuavam. Então, o tempo, quando o calendário, na verdade, ele foi inventado, o ser humano ele passa a ter um certo controle do tempo. Não controle do tempo no sentido que a gente vê nos filmes, onde alguém viaja no tempo, vai para o passado, futuro, mas um controle do tempo onde você consegue, por exemplo, se planejar. Quando a gente entende como é que o tempo funciona no relógio, no calendário, eu digo isso hoje em dia. Quando a gente tem uma maturidade intelectual para entender isso, então a gente consegue compreender o tempo e se planejar quanto a isso. Você pega, por exemplo, uma criança bem mais nova, 4, 6, 5 anos de idade, e ela não tem uma noção de tempo. Ela não entende direito o que é amanhã, o que é semana que vem, o que é o mês que vem. Então, nós que já entendemos isso com a maturidade intelectual que a gente alcança depois na vida, a gente se programa melhor, se planeja melhor. Esse foi o segundo item das condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia. Vamos ver agora o terceiro. A invenção da moeda permitiu que as coisas passassem a ter um valor racional e não sentimental. Olha como é fácil de entender essa informação. Antes que a moeda fosse inventada, as pessoas faziam muito escambo, né, uma palavra antiga para dizer troca, e essas trocas elas envolviam muitas vezes algo que até hoje alguns gostam de dizer que é um valor sentimental de algo. Quando uma moeda, e a moeda não simplesmente no sentido de círculo de bronze, de prata, de ouro, mas moeda, algo que tem um valor financeiro. Quando a moeda foi inventada, ela fez com que as coisas passassem a ter um valor racional. Deixe-me dar um exemplo para você. Antes da moeda ser inventada, a gente tinha, como é que eu posso dar esse exemplo? Uma feira. Então, nessa feira aconteciam trocas de mercadorias. Digamos que um agricultor que ele plantava maçãs no seu sítio, na sua propriedade, na sua terra. E ele separava as maçãs que a sua família ia consumir em uma semana, digamos, e as maçãs que sobravam ele ia para a feira trocar por outras mercadorias, por outros produtos que a sua família precisava também. Então, digamos que nessa feira o cara chegava com um par de botas usado, chegava lá na barraca do vendedor de maçãs, do agricultor que tinha as maçãs, e aí o cara trazia um par de botas e dizia, ó, eu troco essas botas aqui em 20 maçãs que você tem. O cara das maçãs olhava as botas e dizia, não dá certo não, porque essa bota que você está me trazendo aí tá toda cheia de furo, tá toda descosturada, tá cheia de buraco, o solado tá já acabando.
Aí, digamos que o cara da bota tentasse enrolar o outro e dissesse: olha, mas essa bota foi utilizada pelo meu pai, pelo meu avô, ela foi utilizada para caçar dragões em viagens que você nunca pisou, em terras distantes. Então essa bota ela tem um valor sentimental para mim. A gente que está de fora da negociação, digamos que eu e você estejamos olhando essa negociação, a gente vai ver que o cara da bota está tentando enrolar o outro. Mas quem está dentro da situação ali da conversa, olho no olho, do diálogo, essa história do valor sentimental que alguns utilizam até hoje, talvez o cara consiga enrolar o cara das maçãs. Mas a partir da invenção da moeda, o que é que acontece? Aquela bota furada, solado gasto, suja, aquela bota, não importa se ela matou dragões, se ela viajou, o cara que estava usando, mas com o valor racional das coisas, as pessoas vão dizer, essa bota vale tanto, não mais do que isso. Digamos na nossa moeda atual, real. Eu só dou até tantos reais nessa bota, ela não vale mais do que isso não. Não, mas o meu pai foi um aventureiro ou não, não quero saber não, só vale tanto. Então, a invenção da moeda, ela faz com que as pessoas passem a utilizar mais a razão e a dar um valor racional para as coisas, pessoal, e não um valor sentimental. Vamos para o nosso próximo item. Surgimento da vida urbana. Estimulou o desenvolvimento das artes e do conhecimento. Quando as pessoas, e lembre-se da época que estamos falando, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando as pessoas começaram a se acumular em zonas urbanas, quando elas passaram a se juntar em zonas urbanas, na Grécia Antiga, o que é que vai acontecer com isso? As artes e o conhecimento, eles serão mais estimulados. Olha o que é que eu quero dizer com isso, para você não confundir minhas palavras. Pessoas que moram em zonas rurais, elas costumam morar mais distantes, mais isoladas, uma família, uma casa da outra. Quando você mora numa zona urbana, as pessoas moram próximas. Então você precisa de uma coisa, você consegue uma ajuda aqui pertinho e você, digamos que aprende a fazer aquilo. Quando você está com uma dúvida, você vai e consulta alguém que está bem mais próximo de você numa zona urbana e aquela dúvida é tirada e você aprendeu também com aquilo. Nas zonas urbanas, por ter um maior acúmulo de pessoas, é onde a gente tem o maior número de escolas, bibliotecas, em algumas cidades, teatros, cinemas. Então, quanto mais pessoas se juntam numa zona urbana, mais o conhecimento e mais as artes, em teatro, museu, cinema, elas vão se estimular naquelas pessoas. Então, isso também, quando aconteceu na Grécia, foi favorável ao surgimento da filosofia. Isso vai ter muito a ver com o último tópico que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Vamos para o próximo. A invenção da escrita alfabética, onde surgiram símbolos racionais para substituir os símbolos sagrados. Reparem só nessa imagem. Nós temos aí nessa imagem um exemplo de algumas letras do alfabeto fenício, do grego clássico, depois de um grego atual e no idioma latim, que a nossa língua portuguesa ela vem do latim. Então, olha só o que é que esse tópico quer dizer. Antes da escrita alfabética, as pessoas utilizavam símbolos que eles diziam serem símbolos sagrados. Vamos pegar um exemplo, um conteúdo que provavelmente você já deva ter estudado. O Egito Antigo. Lá no Egito Antigo eles tinham um modo de escrita que é chamado de escrita hieroglífica, que é uma escrita que ela é cheia de símbolos, que, segundo alguns, aqueles símbolos são sagrados. Então, digamos que alguém, deixe-me fazer um exemplo aqui para vocês na tela.
Digamos que alguém, numa escrita antiga, tá aqui a canetinha, ó. Digamos que alguém fizesse um símbolo e dissesse, isso aqui significa vida. Você que está de fora daquela cultura, você ia estranhar, ia dizer, não, isso aí é um rabisco, é um negócio torto. Fui eu, professor Rafael, que fiz isso aí agora, viu? Não tem nada a ver. Mas aí o cara dizia no passado, não, você tem que ter fé para entender isso aqui. Se você não conseguir ler este símbolo, é porque você é uma pessoa que não tem fé. Então, isso fazia com que o conhecimento ele tivesse sendo monopolizado nas mãos de uma pequena camada da população que antigamente o pessoal chamava de sacerdotes. Então, pessoal, quando a escrita é alfabética, aí vamos fazer aqui um rabisco um pouco feio, tá aqui porque não tenho um controle muito bom do mouse, mas aí a gente vê, ó, aqui nós temos o nome vida. E qualquer criancinha que esteja aprendendo a ler, se você mostrar esses dois exemplos que eu fiz aí, na coloração vermelha, a criança vai identificar que o da direita é o nome vida. Então a escrita alfabética, ela fez com que símbolos racionais, com que a pessoa usando a razão, o VI, vida, da vida, com que ela entenda, utilizando o raciocínio, o que é que está escrito ali. Até porque, muitas vezes, aquelas pessoas que se diziam sacerdotes, elas estavam enrolando as outras pessoas, estavam enganando. Então, a invenção da escrita alfabética, ela vem ser importante por isso, porque qualquer um que utilize a sua razão, seu raciocínio, vai conseguir entender ela. Vamos para o último tópico do nosso assunto. A invenção da política, que teve 3 contribuições importantes. Vamos analisar cada um deles. A ideia de lei como expressão da vontade da maioria. Olha só, antes da invenção da política, até hoje, o que eu vou te contar até hoje acontece, né, em alguns países onde a gente tem um regime ditatorial. Mas antes isso era muito, muito comum. O que eu vou dizer agora é nesse instante. A lei, ela era a expressão, ela era o gosto de um único governante. Em alguns locais você tinha o nome de faraó, outros de imperador, outros de rei. Então, esse governante, a lei vinha dele. A lei era o que ele queria. E quando a política foi inventada na Grécia Antiga, a lei ela passa a ser o que a maioria quer, e não apenas o que um governante está falando. Olha o segundo tópico, o surgimento de um espaço público onde o cidadão pode emitir sua opinião. Vamos pegar o exemplo que eu citei anteriormente. Um governante, um faraó, um imperador, ele tem um palácio, ele tem um castelo. Então, é nesse local onde vão surgir as leis. E agora, no item número 2, como você está vendo aí na tela, a gente passa a ter um espaço público onde cada pessoa pode emitir sua opinião. Então, cada pessoa vai ter um direito de voz, vai ter um direito de fala. Como você pode ver aí na imagem, a gente tem aqui o cara ao centro da imagem, levantando a mão aí, falando, dando a ideia dele. Olha o item número 3. A ideia de discussão pública de opiniões e ideias, e debates, e conversas. Então, todos esses 3 itens, se vocês repararem, eles se complementam, eles se completam. Então, se você tem a ideia de lei como a vontade da maioria, se você tem o número 2, um espaço público onde o cidadão pode emitir sua opinião, e o item número 3, você tem uma discussão pública sobre as opiniões que cada um deu. Então, quando a política surgiu na Grécia, ela vai favorecer também o raciocínio.
ela vai favorecer a razão, porque você tem que usar da razão para convencer a maioria daquilo que você quer. Essa política que surgiu na Grécia, pessoal, ela tem pouquíssima coisa a ver com a política que a gente tem hoje no nosso país. Essa política na Grécia, ela surgiu no sentido de participação pública. Essa política aí, ela está ligada à palavra pública, o termo público. Repare que isso aparece 2 vezes aqui. A gente tem aqui no item número 2 a questão do espaço público, e aqui no item número 3 a gente tem a questão da discussão pública. E é claro que no item número 1 está aqui, ó, quando a gente fala de maioria, está relacionado a um público também. Então, esses 6 itens, eles surgiram na Grécia, não no mesmo instante, mas eles foram se acumulando, e os 6 itens, eles demonstram para a gente o seguinte: o que é que cada um deles tem a ver com o uso da razão, com o uso do raciocínio. Você entendendo essa pergunta, você entende esse conteúdo e você entende também por que a filosofia surgiu na Grécia, por causa da junção desses 6 itens. Essa foi a explicação desse assunto, condições históricas para o surgimento da filosofia. Eu sou o professor Rafael, espero que você tenha gostado da explicação. Foi um prazer gravar aqui esse vídeo, essa aula. Espero que você tenha gostado. Nos vemos numa próxima aula. Até mais, um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal.